O presidente Alessandro Barcelos concede uma entrevista coletiva na Colômbia, fala sobre reforços, sobre a estreia do Inter na Libertadores e sobre os rumos do Colorado neste aniversário do Esporte Clube Internacional. E também eu vou falar para vocês algumas questões importantes sobre Jean Dias e sobre Gustavo Campanharo. Como o Inter enxerga estes dois reforços agora da janela de transferências? Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do Inter e entender um pouquinho do futuro do nosso clube. Eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz, cara, com as respostas de vocês pelo vídeo da manhã. Tá? Tem uma galera deixando ali o seu comentário, o seu parabéns, né? A sua felicitação pelo aniversário, pelos 114 anos do Internacional. Cara, se tu não fez isso ainda no vídeo da manhã, faz agora. Deixa nos comentários ali, porque é bem bacana a gente ver esse amor que todo Colorado tem pelo Internacional. Também quero te convidar sempre para deixar teu like, também te inscrever, ativar a notificação aqui, porque daí todo conteúdo que tiver novo aqui estoura no teu celular, e também entrar em kto.com, garantir 20% de free bet com o cupom Ernest, beleza? Tem umas odds bem interessantes do Internacional contra o Medellín. O Inter tá pagando mais de 2,5, pelo menos ali na parte da manhã, ali meio-dia. Também tem um ambos marcam não, que eu acho que vai ser 0-0 esse jogo, tá? E ainda o empate em 0-0 tava pagando 7,2. Cara, vai lá, aproveita e bota uns pila no bolso, tá? Eu quero repercutir com vocês uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos no meio ali, finalzinho da manhã, início da tarde, lá em Medellín, no hotel da delegação do Inter, onde o Inter está basicamente, né, hospedado e aguardando aí a sua estreia na Copa Libertadores. O presidente ele falou primeiro de tudo, né? Ele busca um bom resultado, iniciar com um bom resultado na Copa Libertadores para buscar virar a página, para buscar dar uma resposta pelo que aconteceu no Campeonato Gaúcho, né? Pela eliminação na semifinal dentro de casa, né? Dentro do Beira-Rio, naquela questão vergonhosa, depois até que teve invasão de campo, teve briga dos jogadores e tudo mais. Então, é a primeira coisa que ele fala, né? É um momento de buscar virar a página. Eu até botei ali, buscar dar uma resposta para o torcedor, obviamente. Ao mesmo tempo, fala das especulações de mercado. Tá? E aí ele trata, na verdade, como especulações, porque a gente sabe que não é bem especulação. Por exemplo, Jean Dias, o Gabriel Barros, o Agustin Martegani. Falou também de Ener Valencia, a gente pode depois dar uma pincelada meio por cima, porque eu não quero muito tocar nessa questão mais do Ener Valencia. Mas olha só, ele diz o seguinte, essas especulações de mercado e essas perguntas a respeito do mercado fazem com que a expectativa do torcedor aumente. E aí isso pode ser prejudicial, não só para o clube em termos da negociação, mas até mesmo pela expectativa. E aí aqui a gente tem que talvez pontuar o seguinte, ó, quem deu uma expectativa alta foi a própria direção, o próprio Mano Menezes. O presidente fala até um determinado momento, né? Não se trata de jogador de nível A, B, C, D, E. Se trata de trazer jogadores que vão agregar para o grupo. Né? E aí, então, por isso que eu vou voltar a dizer, a expectativa, ela não foi lançada pela imprensa ou lançada pela, vamos dizer assim, mídia. Ela foi lançada pelo próprio departamento de futebol, quando ele disse que ia aumentar a régua, que estava tentando buscar jogadores de outro nível de excelência, né? Porque os jogadores de grupo já tinham aqui. Então, eu não concordo muito com o presidente Alessandro Barcelos nessa questão. O Jean Dias está contratado, gente. O Jean Dias está contratado, chega depois do Gauchão, depois da final entre Caxias e Grêmio. O Gabriel Barros está tentando cada vez mais alinhar, né, essas questões lá para poder ser apresentado também pelo Internacional. Dificilmente hoje, 4 de abril, vai ser anunciado qualquer jogador, por conta do foco no jogo, por conta da estreia do Inter na Libertadores e de não fazer algo maior, né, do que uma partida do Internacional. Outra coisa que ele diz, ó,
esse grupo do Inter, na verdade, que está escrito na Libertadores e que vai agora disputar Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, ele tem no mínimo 2 a 3 opções em cada posição. Então ele destaca, por exemplo, que tem 2 laterais direito e às vezes até 3, quando tu pegar os guris da base. Tu tem também opções na lateral esquerda, opções como primeiro volante, no ataque agora. Então, as chegadas do Jean Dias, do Campanharo, vai dar mais opção, vão dar, melhor dizendo, né? As chegadas, elas vão dar mais opções para o Mano Menezes poder trabalhar o seu movimento tático e de repente até pegar e fazer com que o Mano Menezes tenha a possibilidade de variar, né, o esquema tático e não simplesmente esse que ele tem feito até então. Também ele diz o seguinte, né? Qualquer dia antes de junho é lucro na questão Arangues, porque ele corrobora na informação na coletiva a informação que eu já trouxe para vocês aqui, né? Ele faz o Arangues chegar mais cedo, que o pré-contrato era só para o meio do ano, né? Era só para o meio do ano, na janela do meio do ano, e aí ele vem para cá para se recuperar. Ele estava numa fase final de recuperação lá na Alemanha, então ele consegue a liberação do Bayern e vem para cá para então, com os médicos do Inter, com os fisioterapeutas e com toda a fisiologia do clube, tentar chegar antes ao campo, né, ao gramado. Olha, depois o Felipe Becker fala na expectativa de uns 2 meses, dependendo ainda, tá? Nos bastidores e tal. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que ele tem uma lesão séria na panturrilha, a ponto de o Inter mandar um médico e um fisiologista, departamento de fisiologia, para fazer exames no Arangues lá. Começa por aí. E aí tem uma divergência também de informações, né? Tem a informação de que o Inter pagou 350 mil euros para liberar o jogador e a direção nega isso no microfone o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente sabe que tem um pré-contrato com o Ener Valencia, que tem uma série de questões com o Ener Valencia que a direção também nega. E sem contar outras coisas que a direção também nega e várias vezes existem nos bastidores e a gente sabe disso. Então, assim, o que vai acontecer? Daqui a pouco, lá no final do ano, no balanço total, a gente vai ver ali quanto que custou mesmo o Charles Arangues para retornar mais cedo aqui para o Beira-Rio. Eu quero falar também com você sobre 2 informações, uma sobre Jean Dias e uma sobre o Gustavo Campanharo. Porque assim, por que esses 2 jogadores estão sendo contratados? Como o Internacional, o Departamento de Futebol, enxerga esses 2 em termos de agregar ao grupo que já existe, tá? Jean Dias, tá? Todo mundo tá dizendo o seguinte, é um jogador de grupo, óbvio, ele é mais velho, tem uma idade avançada, tá com 32 anos e tudo mais, mas ele tem uma característica de jogador que faz o simples e bem o simples, tá? Todo mundo costuma dizer o seguinte, que a gente conversa. O jogador ele costuma fazer 90% das atividades de forma simples dentro do campo, né? Simplificada. E esses 90% faz bem. Então, é um dos motivos de ele ser contratado. Jogador de grupo, jogador de opções para o Wanderson, para o Pedro Henrique, e aí ter mais, então, essa questão aí de um Mano poder pegar e trabalhar mais os atletas do ataque. E já o Campanharo, todo mundo ficou impressionado com o quanto ele evoluiu saindo da camisa 10 e vindo para a camisa 5. Porque ele, como um camisa 10, ele era visto como um cara normal, um cara tranquilo que, beleza, bom jogador, mas eu não vou contratar. Já como jogador 5, já como camisa 5, ele ganhou uma valorização muito grande naquilo que viu a comissão técnica, o departamento de futebol como um todo, no sentido de agregar. É um jogador que não é o brucutu, né, o volante, aquele que vai espanar, é muito pelo contrário, ele é tido, ele é um jogador de construção. Esse é o termo que eles usam, é um volante de construção. E talvez justamente por ele já ter sido um camisa 10. Então ele sabe sair para o jogo, sem contar o fato de que ele hoje, no Campeonato Turco, é o segundo, né? O segundo em média de desarmes em todo o campeonato lá da Turquia. Vale a pena a gente destacar, né, que ele sai do Kayserispor agora e vem também já na Libertadores, na lista da Libertadores, inscrito tudo certinho. A tendência
por ele estar jogando, a tendência é que ele estreie contra o CSA pela Copa do Brasil já no dia 11, na semana que vem. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez, te agradeço demais. Vou te pedir, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like aí que fortalece demais o meu trabalho. A gente vai falando. E se tudo der certo, com uma vitória do Internacional nessa estreia da Libertadores. Valeu? Um forte abraço. Tchau.